Pai. E nos ajuda, Senhor, que possamos deleitar em Ti, confiar, ó Pai, e deixar, meu Pai, o Senhor trabalhar em nossas vidas, ó Deus. Pai, ajuda, Senhor, que nós continuamos firme em Tua presença, ó Pai. Que nós damos valor, o amor que o Senhor tem por nós. Ó Deus, que a sua misericórdia, Senhor, venha sobre todos aqueles que estão fracos na fé. Ó Pai, aqueles que não estão, Senhor, assistindo o seu culto, aqueles que não estão indo à sua igreja. Meu Deus, dá um aquecimento espiritual, Senhor, nos teus filhos, ó Pai. Que eles venham sentir desejo de estar na tua casa, Senhor. Que eles venham ter certeza que não tem outro caminho a não ser o caminho de Jesus, ó Pai. Pai, nós te louvamos nesse momento de culto, te pedimos que o Senhor esteja nos dirigindo, ó Deus, tudo que nós preparamos, ó Pai, para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória, meu Deus. O Senhor venha aceitar, ó Pai, que foi feito de coração, de dedicação. Ó, meu Deus, ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a te amar com mais fervor, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, valorizar, Senhor, o carinho que o Senhor tem por nós, ó Pai. Mesmo nós não merecemos, mas o Senhor é um Pai tão maravilhoso, ó Deus. Entregamos tudo nas tuas mãos nesse momento, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja aceitando e estando nessa direção, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser ouvintes da tua palavra, que nós possamos estar atentos a tudo que o Senhor vai nos falar nessa noite, ó Pai. Porque o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor quem nos fez, o Senhor é quem nos dirige, ó Deus. Muito obrigado, querido Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 1. Salmo 1. Amém? O que diz a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto à ribeira das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento se espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão nos juízos, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos pecadores perecerão. Amém? Deus nos abençoe nessa leitura feita para todos aqueles que é do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus venha nos abençoar. Irmãos, nesse momento, nós vamos ter um momento de oração.
culto de oração, vamos ter esse momento de oração. O irmão que, né, quiser fazer um pedido, agradecimento, são tantas coisas que o nosso Deus faz por nós, né, irmão? Nós só temos muito mais a agradecer do que pedir. Algum irmão? Eu louvo ao Senhor, né, por mais um culto, onde estamos aqui reunidos para ouvir sua palavra. Louvo a Deus pela minha vida, pela minha casa, né, minha família, o sustento que Ele tem dado a nós, à Igreja do Senhor, aos irmãos, né? Nós algumas vezes vejo alguns irmãos muitas vezes passando por momentos difíceis, mas nesse momento, né, de crise também que nós estamos passando aí devido à pandemia, né, e tem agravado a dificuldade de emprego, mas ainda assim eu vejo os irmãos trabalhando, empregados, né? A gente passou por um período tão difícil, né, um tempo atrás, mas parece que agora, mesmo na crise, né, eu vejo a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus na vida dos irmãos. Por isso eu louvo o Senhor na minha vida, na minha família. E só tenho mesmo a agradecer a Deus, né, que o Senhor continue abençoando na nossa igreja, os nossos cultos, né, os cultos aos domingos tem sido tão abençoador, né, com a igreja estando presente, vendo os irmãos com sede e desejo de voltar para o culto presencial. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mais algum irmão? Eu quero pedir as orações aos irmãos. Amanhã eu vou me submeter a uma cirurgia, a implante de um dente. Uma pequena cirurgia, mas cirurgia é sempre cirurgia. Eu também quero agradecer a Deus, porque nesses testes volantes da prefeitura que eles estão fazendo nos bairros, eu fui lá no bairro de PS, lá no Pracinha, na sexta-feira, tirei material e já deram o resultado. Graças a Deus também o negativo, né? Deus. Não senti nada, não estou sentindo nada, mas até agora, assim, de familiares direto mesmo, só meu irmão já está curado. Isabela também, a esposa dele, nós oramos, já está curada, já voltou ao trabalho. Agradecer a Deus, né, que tem mantido os nossos, o controle, louvado por isso. Amém. Mais algum irmão? Eu quero agradecer a Deus, né, pela volta que estamos tendo à igreja, os irmãos, muitos irmãos indo. É certo que muitos ainda não estão, né, comparecendo, mas muitos estão. Nós vimos isso nas fotos, né? O último domingo foram 34 irmãos. Então, que Deus possa abençoar os irmãos e enchê-los de desejo de servir ao Senhor. Tem irmão que só ia à noite e está indo de manhã. Louvamos a Deus. Peço a Deus que Deus nos ajude, nos livre do mal, abençoe todos os irmãos. Quero pedir oração também pela minha mãe. Deus possa estar ajudando aos meus irmãos. Esse é o meu pedido, irmãos. Amém. Mais algum pedido, irmão? Pedir a Deus pela celebração da ceia no domingo, né? Está havendo, irmã Tereza, uma ascendência a cada domingo, né? Eu botei nos grupos. No primeiro nós tivemos perto de 30, no segundo domingo 30, nesse agora 34, e se alguns, né, estavam com o nome, não apareceram. Se tivesse aparecido, tivemos a 40, 41. Então, pedir a Deus que outros, né, sejam motivados a comparecer, e nós mantermos, né, essa frequência. Eu estou esperançoso que domingo nós vamos ter um grupo bem grande, porque é a ceia memorial. Vamos celebrar.
Amém. Amém. Nós vamos... Também quero agradecer a Deus, que eu estava pedindo a Deus, né, oração pelos meus exames que eu fiz, e os que já estavam prontos, já levei ao médico. O médico olhou e disse que está tudo normal. Graças a Deus, louvado seja meu Deus. E agora eu peço a Deus mais uns que tem que fazer. Entrego nas mãos dele. Ele vem pôr a mão em cima e seja feita a vontade do Senhor. E quero colocar também, nesse momento de oração, irmão, a vida do pai de Neucimar. Está internado, está entubado. Só mesmo Deus, né, para recuperar aquela vida. E peço a Deus pela família, eles estão muito, assim, né, sem esperança, mas que eles venham ter fé. E peço para todas as pessoas enfermas também, algumas pessoas, como o irmão Fagner falou, né, que já, graças a Deus, as portas de trabalho estão se abrindo. Eu agradeço a Deus por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que ainda não estão. Então, nós vamos orar nesse momento. Lembrar, irmã Joelma, de orarmos pela irmã Daniele. Ela está com alterações na glândula da tireoide e não está bem, não. Vamos orar por ela. Eu fiquei sabendo no domingo. Vamos orar. Orar por ela, pela família também, né? A irmã Daniele. Vamos orar. Então, nesse momento, nós vamos orar. Eu vou convidar a irmã Tereza e a irmã Vera que façam essas duas orações. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, nosso amado Deus e Senhor. De eternidade em eternidade, tu és o nosso Deus, tu és Deus poderoso, o Deus único, digno de louvor e honra e glória, Senhor. Nós queremos te adorar, ó Deus, pedir perdão pelas nossas faltas, ó Senhor, colocar, ó Deus, nossas vidas diante de ti, Senhor, nas tuas mãos a cada dia, Senhor. Te pedimos, ó Deus, por todos os pedidos, Senhor, que aqui foram mencionados, ó Pai, ajuda, cura, Senhor, restaura, ó Senhor, faça, ó Deus, com que cada um sinta a tua presença, o teu cuidado, Senhor, e que a tua vontade seja feita, ó Deus, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. Pai, cura, ó Deus, os enfermos, ser com eles, ó Deus, restaura-lhes, ó Deus, se for assim da tua vontade, Senhor, que eles possam ter oportunidade de te servir e de te adorar. Abençoa, Senhor, os teus filhos, deles, ó Deus, a alegria, ó Pai, de estarem, Senhor, cada dia mais te servindo. Ajude, Pai, com que aqueles que estão desanimados possam, Senhor, seguir e servir. Seguir para a tua casa, ó Deus. Ajuda, transforma, renova, ó Deus, aviva, Senhor, a tua igreja. Nós clamamos por ti, Senhor, por tudo, ó Deus, que seja feito segundo a tua vontade, ó Pai. Nós, ó Deus, te clamamos por aqueles ainda, Senhor, que serão alcançados nestes tempos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a tua igreja, ó Deus, a ser canal de bênção, Senhor, para trazê-los. Obrigado por tudo. Nós nos colocamos diante do Senhor, entregando todas as vidas e todas as necessidades, ó Pai, nas tuas mãos. Nós clamamos ao Senhor, nos entregamos e entregamos todas as coisas, porque confiamos em ti, porque só temos o Senhor como nosso Deus. Obrigada, Pai, por esta possibilidade, ó Deus, de nos termos, ó Deus, colocar diante do Senhor. Temos esse entendimento, ó Deus, dado por ti mesmo,
que só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é aquele que nos salva, aquele que nos chama, aquele que nos restaura, aquele que nos livra. Ó Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou, o Senhor colocou este entendimento nas nossas mentes e no nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas respostas que o Senhor tem dado aos nossos irmãos, concedendo-nos, ó Deus, saúde, concedendo-nos, ó Deus, livramento, ó Pai, nestes tempos de pandemia. Obrigada, Pai. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém. Irmã Vera e pastor, tem que liberar o áudio. Irmã Vera. Aí. Isso, amém. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer por essa hora, este momento, onde estamos juntos, embora à distância, porém juntos, com a mesma ideia de louvar teu nome, de comunhão com o Senhor e também uns com os outros, mesmo distantes, mas através do vídeo podemos ver e localizar aqueles que estão juntos nesse mesmo tempo. Nós agradecemos a presença, cada um, o esforço que fez para estar nesse momento unidos em oração. Nós queremos agradecer as bênçãos do Senhor sobre a família do Senhor, que é a tua igreja. Senhor, tem tido cuidado de nós, às vezes a gente nem percebe o nosso dia a dia, corre normal, mas a gente deve sempre agradecer e reconhecer o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, o livramento que o Senhor tem nos dado, seja em casa, seja no trânsito, seja, ó Deus, as dificuldades do tempo atual, que é o vírus, a Covid. Senhor, só tem nos livrado, queremos te louvar, queremos te agradecer. Quero pedir nesta hora, ó Deus, por nossas necessidades, as necessidades aqui citadas, ó Deus, e os agradecimentos também. Quero pedir nessa hora por minha amiga Zilma, cuja filha faleceu, Tatiana, muito nova, de câncer. E o enterro foi ontem, e ela deve estar muito sentida, a única filha dela, só ficou um filho. Quero pedir consolação do Senhor para a vida dela. Tão amigos, estudamos juntos, no IPAM, e não, a gente não se vê, mas se fala sempre no WhatsApp. Quero agradecer a vida dela, a família dela, e pedir por eles, só o consolo do Senhor para esse momento tão difícil. Quero a Deus pedir por Fábio, pregação da tua palavra, estudo de Daniel, que venha calar fundo nos nossos corações, que possamos sempre, ó Deus, estar submisso à tua palavra, com o coração aberto, sensível e entendendo a palavra do Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, nossa sensibilidade, e nos dê, ó Deus, visão dos altos céus, ó Deus, para vivermos nessa dimensão. Quero agradecer também, nesse momento, os visitantes que vão ali aos cultos, aos domingos, novos decididos. Ó Deus, nós esperamos no Senhor para que a igreja ali de Tops possa crescer muito, ó Deus, com a presença de muitos visitantes para ouvir a tua palavra e que haja ali conversão segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Quero pedir também o retorno dos cultos regulares ali, com a presença de todos, ali naquele local, ó Deus, de culto. As crianças, que a gente sente saudade, os outros que ainda não vão, não podem ir, os que estão acamados, a Daniele, ó Deus e Pai, aqueles que não retornaram, que o Senhor possa tocar o coração e possa sentir falta, sede e fome da tua palavra. Sem o Senhor, nós nada somos. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender isso e seguir a Jesus Cristo. O Senhor possa nos abençoar, nos sensibilizar e nos levar a falar, a ministrar aos outros a palavra do Senhor.
O mundo carece do Evangelho, da palavra de Deus. E o mundo está muito andando tranquilo, despercebido, com tantos perigos. E a gente necessita da salvação de Cristo Jesus. Abençoe, então, Senhor, aqueles que ainda não entenderam. E o Senhor mesmo, ó Deus, faça entender, sensibilize os corações. Obrigado, ó Deus, por nossos filhos. Quero agradecer a vida do Fabinho, do Felipe, também do Zezinho. Quero pedir por eles. Obrigado por nossos filhos. Obrigado por nossa família. Perdoa as nossas faltas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Libera o áudio, Maria João. Libera o áudio para poder sair. Vai ter louvor? Levi. Vai ter louvor, Levi? Oi. Calma aí, eu vou ver com o Marta. Cara, eu cheguei aqui agora. Eu tava em Campos. Tava aqui, Calma aí. Marta, dá pra cantar uma música aqui, Marta? Dá pra cantar uma música aqui? Dá pra cantar uma música aqui? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Deus demos glória. Vamos estar dando continuidade, né, irmãos? Cantando mais um hino aqui. Eu peço até perdão, né? Cheguei agora de Campos correndo e sentei aqui, né? Só deu tempo de ligar o celular. Mas estamos aqui, né, para a gente louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos cantar antífona número 1 do cantor cristão. A
ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, que pelo traz o teu bem-estar. Nós, os teus servos, vimos na louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, poderoso Deus, que estás presente em visões teus, a ministrar as bênçãos aos céus. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Irmã Joelma, então, libera o áudio, tá com a palavra. Fechado. Passar a palavra para o pastor Fábio, né? Que Deus te abençoe, pastor. Que nós possamos estar atentos, né? Ouvir o que Deus nos fala nessa noite. Amém? Amém. Uma boa noite mais uma vez, eu já dei, né? Também quero dar boa noite ao irmão Levi, irmã Marta, as crianças, a irmã Márcia, a irmã Denise, a irmã Laila, a irmã Graziele, a irmã Josiele, a irmã Giovanei. Estou entendendo que eles estão nos ouvindo, embora não estejam no ar. Pois bem, irmão, nós vamos hoje compartilhar o capítulo 7 de Daniel, a visão dos 4 animais. À guisa de introdução, eu quero dizer aos irmãos que os 6 primeiros capítulos que já estudamos, eles são narrativos, são históricos. A história do povo de Israel no cativeiro babilônico. Os 6 últimos capítulos, o capítulo 7, que vamos ver hoje, até o capítulo 12, eles são apocalípticos. Eles foram escritos para mostrar as dificuldades pelas quais a igreja passa e vai passar, mas foram escritos também para encorajar a cada um de nós em tempos de perseguição, em tempos de provações. Os temas que nós vamos ainda ver no livro de Daniel são, primeiro, o crescimento do mal. Segundo, os cuidados de Deus para com o seu povo, hoje a igreja. Eles visam também, vamos ver, que um dos temas será a segurança e a certeza que temos de que o mal não vai prevalecer. O reino de Deus também é outro tema, é a única coisa
que durará para sempre. Os escritos apocalípticos, irmãos, não são fáceis de interpretação. Razão porque muita gente pega esses escritos para falar muitas coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então, estamos pisando em solo santo, sagrado, mas de difícil interpretação. Que Deus tenha misericórdia de nós e que fique, né, aquilo que for realmente verdade da parte do Senhor. Por quê? Porque os escritos apocalípticos, o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, eles são cheios de visões e sonhos. Lá no Daniel. E é um dos sonhos de Daniel que nós vamos estudar hoje. Os escritos apocalípticos também são cheios de simbolismos. A gente precisa ter cuidado quando interpretar esses símbolos. São também escritos proféticos. E eles falam através de números, animais e até chifres, como é o caso de hoje. O capítulo 7 é um sonho, a gente precisa entender isso. No capítulo 2, quem sonhou foi Nabucodonosor, e Daniel interpretou o sonho. Aqui no capítulo 7, é um sonho de Daniel. Isso aconteceu quando, do segundo reinado de Belsazar. E só agora ele vai escrever sobre esse sonho que ele teve. É uma profecia sobre a ascensão e queda dos impérios, daqueles impérios que Daniel já falava no capítulo 2. O sonho de Daniel é um sonho profético sobre a ascensão de queda desses impérios. Os impérios Medo-Pérsia, Babilônia, Medo-Pérsia, grego e o Império Romano. Isso foram apresentados no sonho lá de Nabucodonosor, no capítulo 2. Todos esses impérios, Babilônia, Medo-Persa, grego e romano, todos eles já desapareceram. Quem estudou, né, história já ouviu pelo menos falar de Alexandre o Grande, comandando o Império Grego. Ele conquistou o mundo. Mas, na verdade, o reino de Cristo é o único reino que vai perdurar, durar para sempre. Então, a gente vai fazer, na verdade, um paralelo entre o capítulo 2, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, as 4 partes da imagem do sonho de Nabucodonosor, com os 4 animais que sucedem um ao outro no sonho de Daniel. Vamos ler, então. Hoje nós vamos ler capítulo 7, versos de 1 a 14. Nós vamos ver a metade do capítulo 7 hoje e a outra metade na quarta-feira que vem. Então, vou ler, os irmãos depois mantenham suas Bíblias abertas aí. No primeiro ano de Belsazar, eu falei segundo, mas no primeiro ano, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, e ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas, fez um resumo de tudo. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam
o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados da boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu como outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era um chama de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que nós podemos adiantar é que esses animais, diferentes uns dos outros, têm tudo a ver com aqueles reinos que eu já fiz menção. Mas um fato novo surge aqui, uma figura humana que vai falar com insolência, com blasfêmia, e também termina falando do reino de Cristo, que será eterno, que não passará e jamais será destruído. Vamos então, com a ajuda do Espírito de Deus, tentar entender uma passagem tão difícil como é o livro de Daniel daqui para frente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, que o teu Espírito Santo abra as nossas mentes e traga luz para os nossos corações, para entendermos a palavra do Senhor e sermos abençoados por ela. Mas nós queremos, antes de tudo, que o Senhor receba a glória, a honra e o louvor por tudo isso. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Na verdade, irmãos, em que pese os fatos serem assim estranhos e difíceis de interpretação, o capítulo 7, nós vamos perceber que ele é um revigorante, ele revigora
ele fortalece a fé de cada um de nós. Então, nós vamos dividir o capítulo 7 em duas situações. Nós vamos ver a primeira hoje. É o que Daniel viu nesses 14 versículos que acabamos de ler. Essa é a nossa primeira parte. Sobre sonhos, irmãos, eu creio que é uma experiência que cada um já passou. Eu passei também, ontem passei uma dela. Às vezes, esquecemos o sonho assim que acordamos. Não é verdade? Todo mundo já passou por essa experiência. A gente sonha quando acorda, não se lembra mais, tenta juntar as peças, mas não tem mais jeito. Aí, outras vezes, nós nos lembramos daquele sonho até meses depois. Eu sonhei essa noite, graças a Deus, era uma mentira. Eu sonhei que um dos irmãos, nós estávamos em Goitacazes, e um colega, eu tenho detalhes aqui, nós estávamos aí perto da entrada de Tóquio, e um colega chegou e chamou um irmão para voar de helicóptero. E meu irmão entrou e esse colega nosso estava dirigindo o helicóptero, ele perdeu a direção do helicóptero, o helicóptero batia ali em árvore, telhado, voltou e tal, até que foi para o outro lado assim, caiu lá, eu corri e alguém já vinha de lá e dizia assim, ó, morreram os dois. Eu lembro perfeitamente esse sonho, mas como disse, graças a Deus, não era nada real. Mas assim, são sonhos. Mas os sonhos que Deus trazia, né, nos dias do Novo Testamento, até no início ainda do Novo, no Antigo e no Novo, eram revelações de Deus, fatos que iriam, com certeza, acontecer. O versículo 1, então, fala: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Escreveu para não esquecer nenhum detalhe daquele sonho. No versículo 2, a gente vê que o sonho começa com 4 ventos, norte, sul, leste e oeste, soprando e agitando o grande mar. Versículo 2, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Este oceano, irmãos, significa a humanidade, toda a humanidade. O que dele emerge, quer dizer, não do mar grande, mas no sonho ele viu um mar grande. Mas o que emerge desta grande humanidade emerge da humanidade, do mar tempestuoso, é que surgem da humanidade esses 4 animais que se sucedem, cada qual diferente cada um diferente do outro. Não havia nenhum animal. Versículo 2. Falou Daniel disso, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes dos outros, subiam do mar. O primeiro animal, versículo 4, o primeiro animal era como um leão, tinha asa de águia. Quando eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado à terra e posto os 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. Era como leão. Corresponde, irmãos, à cabeça de ouro, lá do capítulo 2 de Daniel, quando Daniel interpretou e disse que para Nabucodonosor, esta cabeça de ouro, aqui o animal, né, era a
Babilônia. Era a antiga Babilônia, o Império Babilônico de Nabucodonosor. O símbolo, algumas coisas, irmão, que a gente precisa auxílio até da arqueologia para explicar alguma coisa. Por exemplo, lembra que quando Jesus entrou naquele tanque lá em Jerusalém, que havia uma figura de um anjo, um quadro ali e tal, e as pessoas procuravam entrar na água e se curar? A arqueologia, muitos anos depois, descobriu aquele tanque e tinha realmente essa figura lá estampada, né, em material, né, tipo um azulejo e tal, e encontraram aqui. O símbolo leão com asas era conhecido da Babilônia, esse símbolo que Daniel viu. As escavações recentes da arqueologia comprovam a existência de leão com asas, muito conhecido na Babilônia. O segundo animal, versículo 5, continua olhando esse aqui, o segundo animal, semelhante, agora não é mais um leão, mas um urso, o qual se levantou sobre os seus lados, na boca dos dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia: levanta-te, devora muita gente. É um urso, então, com 2 asas, suas pernas levantam. É o Império Medo-Persa. A segunda parte da visão que Daniel viu lá no capítulo 2, que diz para Nabucodonosor que o Império Medo-Persa iria suceder, derrotar o babilônico e suceder. Mas aqui ele está falando de um império insaciável, desejo de devorar, característica do Império Medo-Persa, insaciável, ele queria conquistar, nunca se saciava com o que já tinha. Isso é uma característica do Império Medo-Persa. Faminto por conquistas, as 3 costelas que Daniel vê aqui seriam os impérios que o Império Medo-Persa conquistou. Isso tudo é história. A própria Babilônia, que ele sucedeu, depois ele conquistaria o Império Medo-Persa, conquistaria a Lídia e também o Egito. O terceiro animal, que está no verso 6, depois disso continua olhando, e eis aqui outro, semelhante, agora é um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, lhe foi dado domínio. Era então semelhante a um leopardo com 4 asas, 4 cabeças. No simbolismo bíblico, o número 4 fala do mundo. Aqui Daniel está falando, esse leopardo, essa figura semelhante a um leopardo, é o Império Grego que sucederia o Império Medo-Persa. Era assim na época. Guerra em cima de guerra, visando conquistar e dominar o mundo. Agora é o Império Grego, que iria conquistar o mundo sob a liderança, como já disse, de Alexandre o Grande. São figuras que marcaram a época, né? Nabucodonosor, Dario, Ciro, Alexandre o Grande e os Césares do Império Romano, que vem até os dias de Jesus e prossegue ainda por alguns anos. Alexandre o Grande é o terceiro reino da visão de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, interpretado por Daniel. É irônico, mas esse império grego, que já dominou o mundo antigo, ele esteve, a Grécia, agora bem recente, esteve às portas
beirando um calote histórico. A Grécia devia dinheiro para todo mundo e ameaçou dar um calote histórico. Eu estou falando isso para os irmãos perceberem que aquele império que dominou o mundo e tinha riqueza para todo lado em tempos recentes, agora hoje os dias sucedem tão rapidamente, mas não tem 2, 3 anos atrás, né, teve as portas de dar um calote histórico. O quarto animal, versículo 7, depois disso, eu continuava olhando na visão de noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, sobrava, pisava ainda aos pés. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Ele está falando, evidentemente, do grande Império Romano, que foi responsável... Comendo aí, meu pai. Que foi responsável pela morte de alguns apóstolos e do próprio Jesus, o Filho de Deus. Então, o quarto animal, aqui se assemelha. É indescritível este monstro, diz Daniel. Ele esbraveja, conquista, esmaga, pisoteia. É a quarta parte da visão que Nabucodonosor teve do sonho, interpretado por Daniel lá no capítulo 2. É o grande Império Romano. Mas Daniel vê 3 fases na história deste quarto animal. A primeira fase, no final do versículo 7, no versículo 8, diz assim: e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, depois desse império, vai surgir um homem que falava com blasfêmia, sua boca saía insolência. O próprio animal, 10 chifres saíram desse reino. E chifre na Bíblia significa poder. Dá uma olhadinha no versículo 24 de Daniel 7. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se sucederá e levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá a 3 reis. Os Césares, eles se sucediam. César Augusto, houve uma sucessão de 10 Césares, são esses 10 chifres que sucediam. O Império Romano durou tantos anos, né, que não foi só um imperador. Na Babilônia, Nabucodonosor, Beltesazar e Belsazar, seu filho. Depois Dario, Ciro, Alexandre o Grande, mas no Império Romano os Césares se sucederam. Houve 10 deles. Bem, irmãos, o que fazer então para nós interpretarmos e tirarmos as lições disso? Há muitos livros editados sobre o livro de Daniel, bons e alguns confusos. Há um autor chamado Stuart Olyott. Ele escreveu o livro de Daniel, deu o título do livro, ele deu Ouse Ser Firme.
como Daniel, naturalmente. E vamos tirar daí uma grande lição. Esse velhinho, ele está vivo ainda. Já veio diversas vezes no Brasil pregar na Fiel. Já leu alguma coisa dele, Fábio? Já sim, pregação e pregadores dele. Ele vem ainda no Brasil. Tá velhinho, mas vem ainda. O velhinho é fantástico. Ele escreveu o livro e tal. Então, nós procuramos nos basear na interpretação dele, que nos parece a mais fiel ao texto de Daniel. Então, ele fala que, sucedendo o Império Romano, haveria uma multiplicidade de reinos. Surgiriam de Roma, mas não seria Roma propriamente dita. Daniel viu aqui alguns reinos sucedendo Roma, mas não seria propriamente a própria Roma. Por exemplo, a Europa moderna, que surgiu. Olha a influência da Europa hoje no mundo. A Europa moderna. O número 10 na Bíblia é símbolo de inteireza, plenitude. Depois Roma e dos 10 reinos, vem uma terceira etapa na história. Aqui que está a questão ainda que a igreja um dia vai ter que enfrentar. Versículo 8. Estando eu a observar o chifre, eis que entre eles surgiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Com insolência. Nesse 11º reino, o poder descrito ele se concentrava no indivíduo, numa pessoa, com olhar de homem, que vai falar, porque não surgiu ainda, com insolência. É o mesmo que blasfêmia. Ele será extremamente arrogante e cheio de vanglória. Para eles, glória. Para nós, vanglória. O que é vanglória? É qualquer glória diferente da glória de Deus. A glória de Deus é manifesta com poder sem limites. A criação mostra, já diz o salmista, firmamento, tudo mostra a glória de Deus. Este capítulo 7, irmãos, na verdade, ele está profetizando o surgimento de um poderoso personagem, o Anticristo. Na igreja de Tessalônica, Paulo escreve para lá e vai falar desse homem. Surgiram rumores na igreja de Tessalônica que Jesus já tinha vindo e voltado para o céu. E houve uma confusão na igreja. Ele veio e nós não subimos com ele. Não houve ressurreição. Então, escritos, pessoas que ensinavam isso. Houve, inclusive, uma epístola que surgiu lá como se fosse de Paulo, escrevendo que Jesus já tinha voltado. Então, Paulo escreve para essa igreja, abra lá em Tessalônica, Tessalonicenses, a segunda, capítulo 2. Que trata da vinda do Senhor, a revelação da apostasia e deste homem da iniquidade, o Anticristo. Irmãos, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Irmãos,
no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem fiquem perturbados, quer por espírito, algum tipo de ensino, falso mestre, quer por palavra de alguém, quer por epístola, como se procedesse de nós. Quer dizer, surgiu uma epístola lá, que disseram que era de Paulo, mas não era. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Isso é mentira, disse o apóstolo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, quer dizer, a volta de Cristo, sem que primeiro venha este anticristo, a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não se recordam de que, quando ainda estava aí com vocês, eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele ainda está impedido de revelar. Alguns vão também, há várias interpretações, mas entendemos que é o próprio Deus que só vai permitir isso no momento em que ele entender de revelar a humanidade e a própria igreja. Então, Paulo escreveu para lá para dissipar essa questão que a igreja estava confuso com isso. Às vezes eu ficava a imaginar, não há clima, não há contexto para aparecer hoje na história um homem para dominar o mundo. Mas depois dessa pandemia eu entendi certas coisas. Imagine, irmãos, que apareça, não vai ser agora, não creio, pode ser ainda. Mas imagine que vem uma outra dessa e começa a dizimar a humanidade e aparece um homem com a solução, porque a proposta do anticristo, para ele dominar e se levantar contra tudo que se chama Deus, que refere-se a Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, e querer adoração para si próprio, a proposta dele, naturalmente, é a solução, ele tem a solução para a humanidade. Desemprego, saúde, riqueza, ele vai ter uma solução a ponto de todo mundo se voltar para ele, e ele vai dominar. A igreja não vai aceitar isso e vai enfrentar esta dura realidade. Daniel, capítulo 7, na verdade, é o desenrolar da história humana. Esse capítulo 7 de Daniel, ele mergulha na história passada e vai até a consumação da história, o dia do Senhor. É, então, desenrolar da história humana, desde os dias do profeta Daniel até o fim do mundo, até o fim da história humana sobre a terra. Os versos 9 a 14, que ainda faltam, enquanto o filho da perdição, esse homem da iniquidade, o anticristo, porque João, o apóstolo, já fala em muitos anticristos. Na verdade, quem se opõe a Cristo é um anticristo. Há igrejas que são anticristo. Há falsos pregadores, falsos pastores, falsos apóstolos, que são anticristo. Mas vai surgir o anticristo. Um homem, um personagem, um dominador na história. É disso que trata o livro. Enquanto o filho da perdição pronuncia suas blasfêmias arrogantes, Daniel levanta os olhos ao céu,
Ali, então, ele contempla diversos tronos preparados. Olha o versículo 9. Continuei, depois que ele viu esse homem, né, cuja boca saía arrogância e blasfêmia, versículo 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era um chama de fogo, suas rodas eram fogo ardente. Tronos menores circundam um grande trono, o que ele viu. No centro, o eterno Deus em sua majestade. Tudo isso ainda em símbolos. Ele viu, então, que é digno de toda honra e poder e adoração. A visão, irmão, deve emocionar a cada um de nós. O trono verdadeiro, poderoso, que durará para sempre, está no centro, e os outros circundam até que vão desaparecendo, até desaparecer o último, que vai ser esse anticristo. A história não para, irmãos. Não para. Desde que o homem foi criado, a história não para. Mas Deus continua reinando sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Versículo 10. Desse trono flui o poder que abate todos os seus opositores. Poder de Deus, naturalmente. Versículo 10. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Os mesmos livros que João escreveu lá no livro do Apocalipse. E os livros foram abertos. E a humanidade foi julgada segundo o que estava escrito nos livros. Mas João, lá no Apocalipse, ele vai fazer referência a um livro. E abriu o livro da vida, onde estão os nossos nomes, aleluia. Onde estão os nomes de todos os salvos de todos os tempos. E quem não foi achado escrito neste livro vão ser julgados lá, porque os seus nomes e seus feitos, suas obras, estão naqueles outros livros que foram abertos. O versículo 11 fala do último animal, e tudo que procede dele são destruídos. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. O que nós vemos no versículo 12? O tribunal é responsável pelo desaparecimento de todo o mal e todo vestígio mal. Todos os demais impérios se findaram. Versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, o poder. Todavia, foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo, até que Jesus volte em glória. Versículo 13. Surge alguém que é divino, mas com forma humana, mas como filho do homem. Quer dizer, Daniel faz menção a um homem, chama de o filho do homem. O próprio Jesus, no dia dele, vai se identificar como este filho do homem que Daniel viu. Lembra o que ele falou? O filho do homem não veio para ser servido, mas o filho do homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Naturalmente, não é outro senão o nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Finalmente, o versículo 14 é-lhe dado um reino eterno, sem fim. Versículo 14, foi-lhe dado domínio a esse homem. Na verdade, esse poder já foi lhe dado desde que ele ressuscitou. Mateus escreveu: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que vai acontecer é que na volta dele ele vai dar fim a todo mal e vestígio do mal. Esse anticristo vai morrer e os ímpios perecerão para sempre e a igreja vai subir e reinar com o Senhor. É-lhe dado um reino eterno. Que grande visão recebeu o profeta Daniel naquela noite. Os impérios do mundo surgem, prosperam, todos eles foram assim. Egípcio, assírio, todos eles prosperaram, mas desapareceram. Até o fim do mundo, o anticristo surgirá, sem dúvida. Um indivíduo blasfemo, sua boca blasfema contra Deus os dias todos de sua vida. Um indivíduo blasfemo parece que governará para sempre. Parece. Será um domínio tão extenso, muito maior que todos esses impérios aqui mencionados, e revestido assim de tanta pompa e de tanta atração pelo mundo, que parece que ele vai governar para sempre. Contudo, uma palavra do tribunal celeste de Deus o aniquilará. Uma palavra. O sopro, uma palavra de Jesus, ele vai desaparecer. Voltando lá em 2 Tessalonicenses, agora o versículo 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquilo que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O poder real, verdadeiro, vai aniquilar esse que parece que vai dominar para sempre, mas quem vai dominar é Jesus. E com ele todos os salvos, a igreja do Senhor triunfante. Quando todo líder humano tiver desaparecido, o homem que é Deus, e Deus que se fez homem, Jesus, ainda estará reinando para sempre. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a profecia de Isaías se cumprirá. Ela foi citada por Paulo em Romanos e também na carta aos Filipenses. Vou repetir. O homem que é Deus, Jesus, ainda estará reinando para sempre, quando todo joelho se dobrará perante ele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou ler Isaías,
45, 23. Por mim, diz o Senhor, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Saulo de Tarso era um profundo conhecedor das escrituras proféticas do Antigo Testamento. Mas enquanto Saulo nunca passou pela cabeça dele, e essa profecia de Daniel era uma referência clara a Jesus. Mas agora, convertido a Cristo e apóstolo, profeta, ele escreve aos Romanos, no capítulo 14, no verso 11, e diz assim, depois de mostrar o Evangelho de Deus, o Evangelho que revela a justiça de Deus pela qual nós somos salvos, ele escreve, já caminhando para o fim da carta, 14, 11 de Romanos, e diz assim, como está escrito. Como é que é o poder de Deus, né? Nunca passou pela cabeça. Agora ele diz assim, o que está escrito em Isaías é que eu vou falar, foi me revelado. É o seguinte que Isaías estava dizendo. Essa expressão significa isso, como está escrito, quer dizer, o que está escrito em Isaías é o seguinte, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas na carta aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 11, deixa muito claro que os joelhos se dobrarão ante Jesus. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Tende em vós, Filipenses 2, de 5 a 11. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A referência é clara a Cristo Jesus. Pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, já era Deus, sempre foi Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não requereu para si esta prerrogativa quando se encarnou. Mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Domingo, com os irmãos, nós compartilhamos o tema Um Só Senhor. Quando a gente prega, antes de pregar, está tudo assim na cabeça da gente, depois que a gente prega, até que vai pregar um tempo, aquele filme passa na cabeça da gente, e eu estava olhando a questão do Senhor. O que significa Senhor? Senhor, a palavra grega no Novo Testamento, é igual à palavra hebraica para Yahvé, o nome de destaque. Deus tem muitos nomes, né? Jeová Jiré, Yahvé, que é o Deus Todo-Poderoso. Senhor é aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Por exemplo, quem criou? O Senhor. Tudo foi criado pelo Senhor Jesus e criado para Ele. Ele foi declarado Senhor, provado seu Senhor, diz Paulo em Romanos 1:4, pela ressurreição dos mortos. Quem é que sai da sepultura para nunca mais morrer? O Senhor. Ele saiu porque ele não saiu para ser Senhor. Ele saiu daquela sepultura porque ele é o Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós já o fizemos.
já nos dobramos diante do Senhor e confessamos aquilo que estava no nosso coração, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A necessidade que todos têm de fazê-lo para verdadeiramente serem salvos. Se no teu coração você crer que Jesus está vivo e com a sua boca você confessá-lo, quer dizer, se você crê que Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que detém todo o poder nos céus e na terra, se isso vem do coração, com a boca nós declararmos isso, Paulo diz que seremos salvos. Que Deus nos abençoe, irmãos. E se for a nossa geração e tiver de enfrentar este homem da iniquidade, o filho da perdição, que venha por nós mesmos, nós não teremos condições, não sabemos como vamos enfrentar isto, mas estamos nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus nós estamos bem seguros. Que Deus nos abençoe, que abençoe a igreja, que abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem. E domingo, irmãos, nós estaremos aí celebrando, né, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Eu volto a palavra para a irmã Joia. Libera o áudio, irmã. Tá, antes de falar, tá, irmã? Deus te abençoe, pastor. Essa palavra tão abençoada para nossas vidas. E vamos encerrar o culto, né? Esperamos que domingo estamos todos os irmãos lá, como o pastor falou, pela Santa Ceia. Pastor, tem irmãos que quando completa a quantidade, fica sem jeito de ir. Mas eu vi que o senhor botou que mesmo passando pode ir, que tem lugar, não é? Libera o Sem áudio. áudio. Libera o áudio para falar, pastor. Acho que a irmã está perguntando quantos elementos, quantos cálices. Não. A gente fez Como tem irmãos que quando completa a quantidade da lista, fica sem jeito de ir. Então, eu vi que o senhor colocou que mesmo completando, pode ir, que tem lugar. O irmão Levi está aí? O irmão Levi já falou qualquer coisa que, acomodados normalmente, chegamos a 35, não é isso, irmão Levi? Sim, sim, pastor. Ali tem capacidade até para, eu digo aí, para até quase 40 pessoas aí. Eu acho que umas 35 por aí cabe ali tranquilo. Sem imprensar ali com família. Se botar família ali, tudo em um banco, pega mais pessoas. Pois é. Normalmente, irmã Joelma, 40. Mas, por exemplo, eu dei um exemplo, eu coloquei no grupo isso. A irmã Adriana, se for ela, João Vitor e a filha e o filho, eles vão sentar no mesmo banco. Então, nós podemos até ultrapassar, chegar a 45, 46. Então, acho que nós podemos preparar aí cálice, né, irmã Levi? Umas 45. Porque no domingo ficou 2 bancos. Pode preparar sim. Entendeu? Então, Sim. dá. Uns 45. 45 cálices, né? Mas sobrando um pouco, né? 40, 50, como normalmente se faz. Mas esperamos de 40 a 50 irmãos lá no domingo. Porque domingo tem a Santa Ceia, né? Então, aqueles irmãos estavam sem ir. É sempre um dia que motiva outros a irem, né? Então, vamos deixar assim, preparado para uns 50. Tá bom. Isso aí, irmão. Então, em oração silenciosa, assim estamos encerrando o culto. Amém, irmãos? Amém. Amém.
Pastor vai dar a benção? A benção, pastor. A benção. Vamos falar, abre os áudios aí, pode abrir. Tem interferência, deu. Abriu ele. Abre o áudio. A benção. Vamos falar junto. Que o Senhor Que o Senhor Senhor, nos abençoe nos abençoe e nos guarde. Nos guarde. e nos guarde. O Senhor faça resplandecer Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós. o seu rosto sobre nós Tenha misericórdia de nós. e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto levante sobre nós o seu rosto e nos dê muita paz. e nos E dê nos muita dê paz. muita paz. O amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, com toda a igreja na face da terra, hoje e até o dia do poderoso Senhor, o dia de Cristo, o dia da vitória, o dia dele e da igreja, que vão reinar sempre. Amém, amém e amém. Amém, amém. Aí, no Zoom deu certo, pastor. No WhatsApp deu certo, mas no Zoom deu certo. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Agora estamos encerrar. Amém.